Muito bem, amados irmãos, eis aí o tema desta manhã, as duas boas notícias. Nosso versículo inicial se encontra em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Gálatas 3, 8. Antes de nós lermos, eu quero me dirigir aos abençoados que estão pela gravação. Quero dizer para os irmãos da nossa alegria de tê-los conosco, né? Graças a Deus, o nosso canal no YouTube tem crescido, né? Muitos irmãos estão se inscrevendo, se achegando, conhecendo a graça através desse trabalho. Se você é uma dessas pessoas recentes, sejam muito bem-vindos, tá? Todos vocês, sejam muito bem-vindos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, agradeço a Deus por Ele estar libertando as suas mentes espirituais através do nosso trabalho aí no YouTube, tá? Qualquer coisa, entre em contato com a gente. No nosso site tem todas as informações. Embaixo do vídeo no YouTube tem aí o link do site. Lá tem todas as informações para você entrar em contato conosco. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos à disposição dos irmãos. Algumas vezes, na maioria das vezes, nós demoramos a responder, porque são muitos contatos, né? Então nós vamos respondendo aos poucos e eu respondo pessoalmente a todos. Tá? Então realmente é muita gente, mas fique tranquilo que você vai receber a sua resposta, mesmo que demore um pouquinho, tá? Então entre em contato com a gente em nome do Senhor Jesus. Quero aproveitar a oportunidade de falar do nosso livro que nós lançamos em setembro passado, 2017, tá? O livro Dízimo, a Grande Farsa do Cristianismo. Você está vendo, você que está na gravação, está vendo aparecer na tela aí. Esse livro é profundo, maravilhoso, esclarecedor. Ele fala profundamente sobre o dízimo, entra na parte histórica, fala os porquês que o dízimo existiu antes da cruz, por que ele não faz parte da nova aliança, explica todas as passagens, explica como deve ser feita, como devem ser feitas as contribuições na nova aliança. É um livro profundo, maravilhoso, imprescindível para você crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Então, querendo adquirir, ele é vendido exclusivamente em nossa loja virtual. O link está embaixo do vídeo no YouTube, tá? Você pode acessar por esse endereço que está na tela ou pelo link que está embaixo do vídeo no YouTube. Vamos ler então, amados, Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Que palavra, né? Que coisa maravilhosa. Santíssima Igreja do Senhor Jesus, povo abençoado, selados com o Santo Espírito da promessa, mais do que vencedores, povo de Deus. Louvado seja Deus. Amados, vamos falar hoje das duas boas notícias que nós encontramos na palavra. Vocês podem notar aqui no primeiro versículo da mensagem do estudo de hoje, o apóstolo Paulo falando a respeito de Abraão. Ele disse: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Por quê, amado? Porque Abraão, quando o evangelho, a mensagem, chegou até ele, é claro que Abraão, amado, Abraão não recebeu a revelação da graça. Não foi isso que ele recebeu. A revelação plena, os conhecimentos, não foi isso. A gente já vai falar disso. Abraão recebeu a notícia, tá? A boa notícia, que é o evangelho, tá? Quem recebeu a revelação plena da graça para explicar essa graça foi o apóstolo Paulo. Como nós vimos na semana passada, vamos falar mais um pouco hoje, tá? Então, Abraão recebeu de Deus a boa notícia, a boa nova. Note uma coisa, Abraão não era judeu ainda. Entre aspas, Abraão era um gentio. Veja bem, gente, entre aspas, tá? Porque na verdade não havia esse conceito, né? O conceito de gentio, ele vem a partir dos judeus. Porque os gentios são os povos alheios aos judeus, alheios às promessas, né, que o Senhor deu antes da cruz, né, alheios à lei de Moisés, alheios a tudo isso que nós encontramos na palavra antes da cruz. Eram os demais povos. Nós que não somos os judeus, a maioria de nós, né, que está ao vivo, a maioria que está aí pela gravação, a maioria de nós não é judeu, nós somos gentios, né, na carne, tá? Na carne. Estou falando do ponto de vista do sangue, né? E nós éramos o mistério de Deus, porque até aquele momento da manifestação de Cristo,
né? E principalmente no início da igreja primitiva, até aquele momento não havia essa ideia de que os gentios faziam parte. Só que Paulo está dizendo o seguinte: olha, o fato do Senhor já ter falado do evangelho para Abraão, antes do conceito de judeu, antes de haver circuncisão, Abraão já havia recebido da parte de Deus o evangelho. Isso prova que de fato os gentios faziam parte. Isso prova que de fato a graça é que era primordial, sempre foi. A lei foi apenas algo transitório. A lei foi dada, né, para preparar o caminho, né, para que Jesus viesse e para conduzir o povo da aliança, os judeus, não os gentios, os judeus. A lei foi dada para os judeus a partir de Moisés para conduzir esse povo da promessa até que Jesus se manifestasse. Só que antes disso tudo, Abraão já havia recebido a boa notícia. Que boa notícia é essa? Mais uma vez, vamos ler. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. A boa notícia foi dada a Abraão primeiro. Você vê que Abraão, não havia ainda judeus ou gentios, não havia esse conceito. Tá? Então, entre aspas, Abraão era como se fosse um gentio, por assim dizer. E ele recebeu o evangelho primeiro que todos, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Amado, esse é o evangelho. Qual é a boa notícia do evangelho? É que somos abençoados. E Abraão recebeu essa palavra de que ele era abençoado. E que as nações, e aí vocês notem que isso inclui os gentios, obviamente. As nações não eram só os judeus. Que todas as nações da terra seriam abençoadas em Abraão. Essa foi a boa notícia que ele recebeu. Evangelho vem do grego evangelion. Vocês estão vendo aí na tela aparecer? No grego evangelion significa a boa notícia, as boas novas, né? No versículo que nós acabamos de ler, Gálatas 3:8, aparece, né? Primeiro anunciou o evangelho a Abraão, ou de antemão anunciou o evangelho a Abraão. A palavra que aparece é proeuangelizomai. Está aí na tela também. Proeuangelizomai. Essa palavra no grego significa evangelizar, anunciar o evangelho de antemão. Porque no grego, pró é antes. Por exemplo, a palavra predestinação é pró-orizo, ou seja, determinado de antemão. Entende? Determinado antes. Destinado antes. Então, pró é isso, pró-orizo. Pró é antes. Então, pró-euangelizomai. Euangelizomai é o ato de evangelizar. Então, o que Abraão recebeu de Deus? Pró-euangelizomai. Ou seja, recebeu antes de todos. Ou seja, Abraão recebeu essa boa notícia antes de todos. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, todas as nações. Então esse foi o pré-anúncio do que seria a graça. Abraão recebeu esse pré-anúncio, essa boa notícia de antemão. Como eu disse, Abraão não recebeu a revelação da graça. Não era tempo disso. Ele recebeu a boa notícia em si. Ou seja, Abraão, você é um abençoado e todos serão abençoados em ti. Essa era a boa notícia. A revelação dessa boa notícia, ou seja, o entendimento dessa boa notícia, de onde veio toda essa graça, como ela foi processada, como ela alcançou os eleitos de Deus, tudo isso foi dado a Paulo posteriormente. A gente já vai ver isso aqui já mais à frente. Abraão recebeu a boa nova antes de todos. A notícia antes da lei. A notícia de que ele era abençoado e de que todas as nações seriam. Então, amados, antes do evangelho eterno, da graça, vir à tona para o mundo por meio de Paulo, houve um outro evangelho. Ah, Cristiano, como assim? Calma que a gente vai chegar lá. Houve um outro evangelho antes da revelação dada a Paulo. Antes do entendimento pleno da graça, que explica esse fato de sermos abençoados. Antes disso, houve um outro evangelho, uma outra boa notícia.
Só que este evangelho que houve antes da revelação dada a Paulo, que foi um evangelho transitório, uma boa notícia transitória, ele não era para o mundo. Esse evangelho, ele não era para as nações. Esse evangelho dado antes da revelação dada a Paulo, ele era apenas para os judeus. Tá? Havia um trato de Deus para com os judeus. Havia profecias, por exemplo, né, de Daniel, que diziam respeito ao juízo que viria sobre Israel. Profecias estas que Jesus de Nazaré também as profetizou, por exemplo, em Mateus 24. Haveria um grande juízo sobre Israel, uma grande tribulação. Então havia um trato de Deus com os israelitas. E esse evangelho dado antes do evangelho da graça, que foi dado a Paulo, esse evangelho específico para os judeus, foi dado para preparar os judeus para esse momento, foi dado para trazer os judeus para o reino, verdadeiro reino, o reino do Messias esperado. Esse evangelho foi dado a eles especificamente. Vamos ver então como começou tudo isso. Primeiro, começou com a manifestação de Jesus de Nazaré, que nós entendemos que era o próprio Deus manifestado em carne. Paulo fala aqui em Romanos 15:8. Vamos ler. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Olha, presta bem atenção nisso, amado. Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que se cumprisse as promessas feitas aos pais. As profecias apontavam para o Messias, que evidentemente viria da linhagem de Davi, viria da linhagem dos judeus. Ou seja, Jesus se manifestou como judeu, como hebreu, por causa das profecias e das promessas feitas anteriormente. Mas olha o que Paulo diz: Jesus era ministro da circuncisão. Amado, o que é circuncisão? Nós vimos semana passada. Circuncisão é o quê? São os judeus. Ministro para os judeus. As pessoas às vezes ficam escandalizadas quando nós falamos, gente, Jesus de Nazaré não veio para os gentios. Ele não veio para os outros povos. As pessoas ficam escandalizadas. Como assim, Cristiano? Que heresia. Como é que Jesus não veio? Amado, não veio. Ele veio ministro da circuncisão. Por causa das promessas feitas aos pais dos judeus, por causa do juízo que viria sobre os judeus. Então Jesus, era necessário que aquele Jesus, segundo a carne, se manifestasse como um hebreu. Mas, repito, Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, ministro aos judeus. Gentios é incircuncisão. Tá? Como Paulo fala, o evangelho da incircuncisão. Isso é gentios. Circuncisão, judeus. Então Jesus está muito claro aí em Romanos, amado. Jesus foi ministro da circuncisão. Agora veja essa passagem aqui. Para você que é novo em graça, de repente nunca se atentou para isso. Veja só. Texto histórico de Mateus, capítulo 15, versículos do 22 ao 24. Vamos ler aí. Mateus 15, 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Olha só, essa mulher era o que? Era hebreia? Ela era judia? Não, ela era cananeia. Ou seja, ela fazia parte dos gentios. Era uma cananeia. E ela veio até Jesus, naturalmente, porque ela viu o que Jesus fazia, os milagres, e aquilo acendeu no coração dela a fé. Ou seja, ela era uma ovelha. Apesar dela não fazer parte do povo hebreu, ela era uma ovelha. E ela creu. Agora veja só que tremendo isso aqui. Vamos continuar. Mas ele, Jesus de Nazaré, não lhe respondeu palavra. Gente, mas você consegue imaginar essa situação? Uma pessoa vindo até Jesus. Jesus me socorre. Hã? Jesus não respondeu palavra.
E os seus discípulos, chegando ao pé dele, de Jesus, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ela estava incomodando, né? Ô Senhor, despede essa mulher aí, que ela está incomodando a gente. Ela está gritando aí, ó. Faz alguma coisa, Senhor. Olha o que Jesus falou no 24. E ele, Jesus, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Hã? Amado, que palavra é essa? Como é que Jesus fala algo assim, meu amado? Uma mulher que estava desesperada, precisando de socorro, ele não respondeu palavra. Eu não vim para ela, eu vim para os judeus. Casa de Israel aqui, nesse contexto, Jesus não está falando no aspecto espiritual. Aqui ele está falando no sentido sanguíneo, carnal. Ele está falando dos judeus, dos hebreus. Então, eu não vim, aliás, eu fui enviado, senão as ovelhas de Israel. Ela é cananeia. Estão compreendendo que Jesus foi ministro da circuncisão? Foi ministro, Jesus de Nazaré, Jesus segundo a carne. Ele foi ministro da circuncisão. Vamos ver mais uma evidência aqui. Mateus 10, versículos do 5 ao 7. Veja só. Jesus enviou estes 12, os seus discípulos, né? Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Ó. Vamos ler de novo? Jesus enviou os 12, os discípulos, entre eles os mais famosos, Pedro, Tiago, João, e ordenou a eles: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. 6 e 7. Mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí você pode pensar, mas Cristiano, está escrito ide antes, quer dizer, ele tinha que ir antes para depois ir para os gentios. Amado, não. Esse ide antes significa em vez de. No texto em grego, inclusive, é perfeitamente possível você traduzir ao contrário, vão para os israelitas. Tá? Esse ide antes tem esse sentido. Ou seja, ao invés de vocês irem aos gentios, vão para os judeus. Tá? Mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Até porque vocês acabaram de ler comigo que Jesus nem sequer deu palavra para Cananeia. Então esse ide antes não é para ir antes para os judeus e depois os gentios. Não. O chamado de Jesus de Nazaré não era com os gentios. É bom deixar isso bem claro. Esse ide antes significa em vez de. Tá? Então, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E, agora veja o 7. E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Entendeu qual era a boa notícia para os judeus? A boa nova? Era o evangelho chamado do reino, o reino do Messias. Era a boa notícia. Que boa notícia era essa? Que os judeus, que aquele Messias que os judeus tanto aguardavam, já havia se manifestado. Essa era a boa nova. Por isso que o tema de hoje é esse, as duas boas notícias. Primeiro, Abraão recebeu uma prévia do evangelho. Não a revelação como Paulo, ele recebeu uma prévia do que seria a graça. E Abraão recebeu aquela palavra de Deus, ou seja, o evangelho. Depois, na época de Paulo, quando Paulo foi manifestado, a gente já vai ler isso aqui, aí veio o conhecimento pleno da graça. Como que a graça foi consumada, como que ela foi conquistada, etc. E aí Paulo recebeu todo esse entendimento. Antes disso, houve o evangelho aos judeus, a boa notícia dada aos judeus. Que boa notícia era essa? Jesus de Nazaré era o Messias. Por isso Jesus falou aqui, ó, vá até os judeus. Isso não tem nada a ver com os gentios. Essa promessa não é para os gentios. Vá para os judeus, vocês 12, e digam a eles: o reino chegou. O Messias que vocês aguardam está aí. Percebeu o que era a boa notícia para os judeus? Esse evangelho
do Messias, anunciando a vinda, o advento, a manifestação do Messias, que já havia ocorrido, para os judeus, esse evangelho tinha um prazo de validade. Alguns também não entendem isso. Ah, como assim, Cristiano? Você está dizendo que o evangelho dado a Pedro, da circuncisão, que Pedro foi ministro da circuncisão. Paulo foi para a incircuncisão, Pedro e os demais para a circuncisão. Aí as pessoas ficam escandalizadas. Como assim que Pedro e Tiago e João e os demais... Como é que a mensagem deles tinha prazo de validade? Sabe por que tinha, amado? Porque essa mensagem, mais uma vez, ela dizia respeito ao preparo dos judeus para o ano 70. No ano 70 depois de Cristo. Esse ano 70 foi o ano em que o templo de Jerusalém veio abaixo. Foi o ano em que todas as palavras de juízo se manifestaram. Todas as promessas de juízo sobre os israelitas veio no ano 70, com a guerra dos judeus, com a invasão de Roma. Roma invadiu Jerusalém, destruiu o templo maior, pôs a lei abaixo, né? A lei veio abaixo definitivamente. Então, amados, o chamado para os judeus era específico. No ano 70 se concluiu. Nós dizemos que a mensagem para os judeus tinha um prazo de validade porque havia essas profecias do juízo. Então a mensagem dos judeus era até esse momento. Era específica, preparando os judeus para o juízo, né? E trazendo aqueles que eram ovelhas, evidentemente, para o reino do Messias. Os judeus esperavam um Messias, né, guerreiro, um Messias com espada na mão, que viria para lutar contra Roma fisicamente e derramar sangue e tudo mais. Mas o plano de Deus era outro. O Messias veio para conquistas não materiais, e sim espirituais. E as verdadeiras ovelhas, os verdadeiros eleitos de Deus, dentre os judeus, iriam sim receber essa palavra. E receberam essa palavra. Então, esse ministério que nós acabamos de ler aqui, que o Senhor deu aos 12, para que eles fossem apenas para os judeus, esse ministério teve um prazo de validade. Ele acabou no ano 70. A mensagem da circuncisão se encerrou ali, com a queda do templo, com o fim definitivo das obras da lei naquele templo, com a invasão e a destruição que Roma imputou sobre Jerusalém, ali se encerrou. Então hoje nós vivemos a mensagem da graça. A graça, sim, é um evangelho sem prazo de validade, porque é eterno. Nós já vamos chegar lá. Então, a boa notícia para os judeus, específica, dada aos 12, era essa. Olha, eu sou Jesus de Nazaré, eu vim para os da circuncisão. Nós acabamos de ler. Chegou uma cananeia, estou resumindo, né? Chegou uma cananeia pedindo ajuda, Jesus nem lhe deu palavra. E ele falou, eu vim só para os da casa de Israel, só os judeus, só os hebreus. Aí depois o Senhor, acabamos de ler, enviou os 12 para os hebreus. Eu estou falando da boa notícia para os judeus, que tinha prazo de validade. Aí alguém pode perguntar, mas Cristiano França, tudo bem, eu entendo isso aí, o raciocínio está lógico e perfeito. Porém, Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não falou isso com os seus seguidores? E de pregar o evangelho a toda criatura? De fato, registro histórico está em Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Primeiro ponto que temos que observar. Esse mandamento foi dado depois do ano 70? Não, foi antes. Bem antes. Então, é o primeiro ponto que tem que se observar. Como eu falei, o prazo, entre aspas, de validade da mensagem aos judeus foi o ano 70, o ano em que o juízo veio, né, e encerrou todas aquelas profecias, né, de juízo, etc. Tudo aquilo que Daniel profetizou, que Jesus de Nazaré posteriormente profetizou também. Então, esse chamado aqui, primeiro, foi dado antes do ano 70. Segundo, o apóstolo Paulo não estava nessa ocasião aqui. Mais uma vez, Jesus aqui estava apenas com os seus discípulos, antes de Paulo. Ah, mas Cristiano, se eram só os discípulos enviados aos judeus, por que Jesus disse ide por todo o mundo? Porque, amado, veja bem, aqui Jesus está falando do mundo conhecido naquela época. A palavra mundo aqui designa
todo aquele espaço onde os judeus habitavam. Porque veja bem, amados, não havia judeus apenas em Jerusalém. Judeus estavam em todo o mundo conhecido. Eu pergunto para vocês uma coisa, vamos pensar aqui na história. Existe algum registro histórico, por exemplo, que os discípulos de Jesus de Nazaré foram para a China? A China já existia. Eles foram para a China, por exemplo, ou para todo aquele território asiático. Ali não era mundo também? Era, não havia, né, povos ali? A China já não existia? Sim, já existia. Existe algum registro histórico que eles foram para a China? A China era o quê? Eram gentios também, por exemplo. Estou dando um exemplo da China, ou qualquer outro país ali asiático. Vocês estão compreendendo que esse mundo não é todo o mundo, não são os gentios. Esse ide por todo o mundo era um mundo conhecido por eles, onde todos os hebreus habitavam. Repito, os judeus não habitavam apenas em Jerusalém. Os judeus, os hebreus, estavam espalhados em todo o mundo conhecido. E, mais uma vez, pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, todos aqueles que eram judeus. Toda criatura dentre os judeus. Porque o chamado para os 12 era para os judeus. As pessoas pegam esse versículo e pensam que Jesus enviou os 12 para os gentios. Jesus não enviou os 12 para os gentios. Amado, isso seria um contrassenso. Como é que antes, como nós lemos antes, Jesus manda eles para os judeus e diz, não vá para os gentios. Aí depois ele fala, não, ide por todo mundo e pregai para os gentios. Não foi isso que Jesus falou aqui. Então quando ele falou para os seus discípulos, olha, ide por todo o mundo, era um mundo conhecido por eles. Entende? Era um mundo habitado pelos judeus. Os judeus habitavam em todo o mundo conhecido naquela região ali. E Jesus falou, pregai o evangelho, ou seja, a boa notícia. Que evangelho era esse? Era o que nós lemos anteriormente. O reino de Deus já veio. É chegado o reino de Deus. Então isso aqui, amado, não é o evangelho da graça para os gentios. Jesus não revelou a palavra da graça para os seus discípulos. Não era esse o propósito. Amado, eu pergunto para você que está aí para você raciocinar junto comigo. Qual é o sentido de Jesus separar um 13º apóstolo? Um outro apóstolo? Depois disso tudo, qual o sentido disso se ele já tinha 12? Se esse ide aqui, ide por todo mundo, é Jesus mandando os 12 pregarem para os gentios, para que ele separaria Paulo depois, amado? Pensa aí. Você entende que são chamados diferentes? As pessoas aí na teologia insistem que a mensagem de Paulo era idêntica de Pedro, Tiago e João. Não era. O fundamento poderia até ser o mesmo, que é Jesus. Só que as visões e os chamados eram diferentes. Os discípulos de Jesus pregavam Jesus de Nazaré, Jesus segundo a carne, para que os judeus entendessem que aquele Jesus era o Messias. O Paulo não, Paulo pregava Jesus Cristo ressuscitado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, Coríntios, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Ou seja, eu não prego Jesus de Nazaré para vocês, eu prego Cristo crucificado da cruz em diante. Por isso que Paulo, também escrevendo aos Coríntios, ele diz, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora já não mais o conhecemos desse modo. Entende por que Paulo insistia que nós, como gentios, não tínhamos que conhecer Jesus segundo a carne? Porque Jesus segundo a carne era para os judeus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7, versículo 4, que nós pertencemos ao outro. Aí que outro? Aquele que ressuscitou. Vocês estão entendendo que são chamados diferentes? Então o chamado de Paulo era um, dos outros apóstolos era outro. Então por isso que na Bíblia nós encontramos duas boas notícias, ou seja, dois evangelhos. O evangelho da circuncisão para os judeus e o evangelho da incircuncisão para o mundo. Então esse ide aqui, ide por todo o mundo, era um mundo conhecido por eles. Era o mundo habitado pelos judeus. Pregai o evangelho a toda criatura. Que evangelho? O evangelho do reino do Messias. Judeus, o Messias que vocês esperam é Jesus de Nazaré. Ponto.
Essa foi a boa primeira notícia. Agora, a boa notícia eterna, sem prazo de validade, foi dada a Paulo. Primeiro, Abraão recebeu uma prévia. Abraão, você é abençoado e todas as nações serão abençoadas em ti. Foi uma prévia que Abraão recebeu. Só que a revelação plena foi dada a um homem, o Paulo. Veja só o chamado de Paulo, o registro histórico. Atos capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu evangelho diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aqui foi Ananias. Ananias recebeu um chamado de Deus: vá lá e procure por um homem chamado Saulo. Ananias, mas eu ouvi falar que esse Saulo perseguia o povo de Deus. Aí Deus falou: vai lá, porque esse Saulo que perseguia o povo, ele é meu escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Mas principalmente dos gentios, né? Tanto que Paulo se coloca como apóstolo dos gentios, como nós vimos na semana passada. Então Paulo teve esse chamado, né? Ele estava a caminho de Damasco, teve um encontro com Jesus, ele ouviu a voz do Senhor. Aqueles que estavam junto com Paulo também ouviram, mas não estavam entendendo nada. Não sabiam de onde vinha aquela voz. E Paulo estava ouvindo, e Paulo dialogou com o Senhor, e o Senhor falou: Paulo, por que você me persegue? E ali Paulo caiu no chão, né? Teve toda aquela experiência, ficou sem enxergar. Até que Ananias foi até ele, impôs as mãos e a escama caiu dos seus olhos. Que experiência maravilhosa, né? Então ali Paulo começou a sua trajetória. Só que Paulo ainda não havia recebido a revelação da graça. Em algum momento de sua história, Paulo foi levado ao paraíso. Aí sim ele recebeu plena revelação da graça. Aí Paulo recebeu o evangelho eterno. A segunda boa notícia, que na verdade é eterna, né? A primeira foi dada para os judeus, que dizia respeito somente a eles, que dizia respeito ao reino que eles aguardavam do Messias, né? E que dizia respeito, evidentemente, ao juízo que viria sobre eles e que veio, né, no ano 70. Agora, a boa notícia dada a Paulo é eterna. É para todos os povos, todos os gentios. E aí se cumpre a palavra que foi dada a Abraão. Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações. Por isso que o evangelho da graça é para todos, inclusive para os judeus também. Vamos ver aqui o registro de Paulo, né, dizendo que foi levado ao paraíso. Eu vou ler a Nova Versão Internacional, tá? 2 de Coríntios 2, 12, 2 e 4, até o 4. Conheço um homem em Cristo. Paulo está falando em terceira pessoa, mas ele está falando dele mesmo, tá? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, né? Palavras inefáveis, como tem em outras versões. Coisas que ao homem não é permitido falar. Olha que palavra. Paulo falou, gente, isso é tão maravilhoso que nenhum homem deveria ouvir isso. De tão maravilhosa ou maravilhosas que foram as palavras. A revelação dada a Paulo foi algo tão tremendo que a única maneira dele expressar foi assim, gente, não tem palavras que definem o que eu recebi. Nenhum homem deveria ouvir isso, de tão precioso que é. Esse foi o momento em que Paulo foi levado ao terceiro céu, ao paraíso, para receber a revelação da graça. A segunda boa notícia, a boa notícia eterna, definitiva. A boa notícia que trouxe o entendimento da predestinação. Amado, hoje nós entendemos que fomos predestinados. Por quê? Apesar de Jesus já ter dado uma prévia, né? Jesus, quando falou das duas sementes, do joio e do trigo, Jesus já deixou alguma filigrana desse assunto. Mas quem se aprofundou nesse assunto? Foi Paulo. Hoje você entende que é um abençoado. Por quê? Porque essa palavra de abençoado foi revelada a Paulo. Hoje você entende que você é um espírito com Deus. Quem ensinou isso? Paulo. Hoje você entende que é selado com o Santo Espírito da promessa. Quem ensinou isso? Paulo.
É a segunda notícia. A boa notícia é eterna. O evangelho eterno da graça. Todo esse conhecimento, meu amado irmão, minha amada irmã, da nossa posição em Cristo. Abençoados, eleitos, predestinados, mais que vencedores, santos de Deus. Você não tem hoje noção de que você é santo? E não é porque você é santarrão, porque você cumpre cerimônias, porque você é religioso. Você é santo porque Jesus te fez santo. Aí eu pergunto, essa notícia veio da onde? Da boa notícia eterna, da graça. Enquanto nós éramos religiosos, nós nunca tínhamos ouvido falar que nós éramos santos. Ao contrário, tinha que jejuar para santificar, tinha que pagar o preço para santificar, tinha que subir um monte, tinha que passar o óleo, tinha que fazer a campanha, tinha que sacrificar daqui e comer Santa Ceia dali. E quando a graça foi revelada, não. Nós entendemos, somos santos em Cristo. Essa é a boa notícia da graça. Sou abençoado, boa notícia. Sou eleito, boa notícia. Todo esse conhecimento veio pelo ministério de Paulo, amado. Por isso Paulo deixa claro, o evangelho que eu prego, eu não recebi de homem algum. Paulo andou com os discípulos? Andou. Mas ele não recebeu a revelação dos discípulos. Os discípulos não tinham a revelação da graça. Como é que eles iam dar para Paulo algo que eles não haviam recebido? Paulo recebeu no terceiro céu, como nós lemos. Então ele fala, eu não recebi de homem. Gente, a pregação que eu dou para vocês, eu não recebi de Pedro. Tanto é que Pedro até fala, né, que há coisas que Paulo ensina que são difíceis de entender. Pedro fala isso. Paulo falou, eu não recebi de Pedro, nem de Tiago, nem de João. Gálatas 1, versículos 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho, ou seja, evangelion, a boa notícia eterna, a graça, que por mim foi anunciado, não é segundo os homens. Eu não recebi de Gamaliel, nem de Pedro, nem de Tiago, nem de João, nem de quem quer que seja. 12. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo este ressuscitado, no paraíso. Essa é a boa notícia eterna, essa é a graça. Amado, se você não separar a graça, se você não separar o ministério de Paulo do outro ministério, da mensagem da circuncisão, você nunca vai entender a graça. Por que Pedro, por exemplo, judaizava os gentios? No capítulo 2 dessa mesma carta aos Gálatas, nós vemos Paulo chamando a atenção de Pedro. Nós lemos isso na mensagem passada, né? Por que Pedro fazia isso? Porque ele não entendia a graça. Então ele fazia os gentios viverem como judeus. Vocês estão compreendendo? Por isso que Paulo disse, eu não recebi de homem algum, nem de Pedro, nem de Tiago, de ninguém. Eu aprendi de Jesus. É o evangelho da graça. E Paulo rotula, sim, o evangelho de evangelho da graça. Atos 20 e 24, veja só. Paulo falando aqui, ó. Mas de nada faço questão, não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O que Paulo recebeu no terceiro céu? Evangelho da graça. Evangelho é o quê? Boa notícia. Então, na Bíblia nós encontramos duas boas notícias. A boa notícia da circuncisão, a boa notícia da incircuncisão. Ou seja, o evangelho para os judeus, o evangelho para o mundo. O evangelho com prazo de validade, o evangelho eterno. O evangelho eterno é a graça. Então, tudo que hoje nós conhecemos, meu amado, se você hoje sabe que você é um abençoado, sabe que você é um eleito, predestinado, mais que vencedor, santo de Deus, conduzido pelo Senhor, você sabe o seu futuro. Você sabe. Como assim, Cristiano? Ué, você sabe. Você não é salvo, sempre salvo? Então você sabe que independente do que acontecer, o seu futuro, que na verdade é um presente, né, espiritualmente, porque espiritualmente nós já estamos escondidos com Cristo, né? A palavra não diz isso? A nossa vida já está escondida com Cristo em Deus. Já estamos em lugares celestiais. Espiritualmente já é uma realidade. Mas o nosso futuro é o quê? Recebermos a promessa do corpo glorificado e reinarmos com o Senhor na eternidade. Quem está na religião não tem essa certeza.
Quem está na religião tem medo. Medo de perder a salvação, medo do diabo, medo disso, medo daquilo. Quem conhece a verdadeira boa notícia, a boa notícia da graça, a boa notícia eterna, descansa. Não tem medo de diabo, não tem medo de Deus. Aliás, ao contrário, está em paz com Deus. Não tem medo de diabo, não tem medo de Deus, não tem medo de nada, espiritualmente falando. Por quê? Porque descansa no Senhor. E por que descansa? Porque recebeu a revelação da boa notícia da graça. Então, amado, separe os ministérios. Não é desmerecer. Ah, você desmerece Jesus de Nazaré. Claro que não, amado. Isso não tem sentido. Ah, você desmerece os outros apóstolos. Claro que não. Eu entendo que o chamado era outro. Jesus de Nazaré veio para os judeus e enviou seus 12 para os judeus. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, quem está na gravação, algumas mensagens sobre isso. Tá? Sobre o ministério de Paulo, sobre o Jesus de Nazaré e Jesus ressuscitado. Eu vou deixar mensagens aí embaixo do vídeo para vocês se aprofundarem nisso. Para vocês entenderem que tem que separar os ministérios. E entender que o ministério de Paulo foi específico. Ele recebeu a boa notícia da graça. Aquela boa notícia que previamente foi dada a Abraão, depois Deus revelou plenamente a Paulo. E nós podemos resumir essa boa notícia em um único versículo. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nos abençoou com todas as bênçãos. Esse é o resumo da graça. Mais uma vez, quando dizemos que somos santificados, selados com o Espírito, mais que vencedores, salvos sempre salvos, toda essa nossa posição é o quê? É ser abençoado com todas as bênçãos. Então você vê que a notícia que Abraão recebeu lá, Abraão, você é um abençoado e em ti serão abençoadas as nações. Paulo disse aqui, confirmou, o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está aí ao vivo, você que está pela gravação, você não precisa de religiosidade. Você não precisa viver pagando preço. Você não precisa fazer campanha ou corrente para ser abençoado. Você não precisa de nenhum tipo de subterfúgio humano. Tudo que você é e que você tem, você já tem pela graça. Você já é um abençoado. E essa é a boa notícia definitiva da graça. É o teu selo, é o selo que eu tenho, que nós temos. Que somos eleitos de Deus, fomos predestinados e abençoados com todas as bênçãos.